a sua Bíblia, mas eu quero ler o texto de Jeremias, capítulo 18. Não vou ler até o versículo 12, vou ler de 1 a 6. Jeremias, capítulo de número 18, do verso 1 ao verso de número 6. Eu quero ler aqui esse texto junto com os irmãos, um texto que fala do oleiro, na casa do oleiro, junto com o vaso, com aquele momento que Jeremias é levado. Quero ler junto com você esse texto. Vou pedir a você, caso já tenha achado, se colocar de pé, para lermos a palavra do Senhor. E eu não sei se você já achou. Se já achou, diga amém, por gentileza, querido. Amém? Já achou? Já encontrou esse texto? Então eu quero ler a partir do versículo 1. E vou ler na NVI, vou pedir a você que acompanhe com os seus olhos este texto. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Verso de número 5. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês em minhas mãos, ó comunidade de Israel. Só até aqui o texto para a nossa meditação. Deixe, por favor, a sua Bíblia aberta. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, por gentileza, oremos. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Fala conosco, Deus. Nós precisamos, Senhor Deus, nos alimentar através da tua palavra, que o teu Espírito tenha liberdade nesta hora de falar ao nosso coração, que, Senhor Deus, realmente o objetivo, ó Pai, pelo qual viemos a esse lugar, é para que possamos nos encher, Senhor Deus, possamos mergulhar, Senhor Deus, na tua vontade, possamos sair daqui, Senhor Deus, abastecidos, não esgotados, Senhor Deus, não sentindo falta, mas, Senhor Deus, dizer obrigado, Deus, porque o Senhor falou comigo através dos louvores, através da palavra, e Senhor Deus, eu posso caminhar, eu posso continuar na certeza que teu Espírito tem sobre a minha vida e a sua vontade sobre o meu ministério, sobre o meu chamado. Assim eu te agradeço, Senhor Deus, colocando esse momento, Senhor Deus, debaixo da sua direção, em nome de Cristo Jesus, e que toda a igreja diga amém. Você pode tomar o seu assento, por gentileza, querido? Quero agradecer aqui a presença do pastor Messias, está conosco também, das Boas Novas de Cristo. Seja bem-vindo, querido, seus amigos, jovens da igreja também. Mas eu quero pregar uma palavra ao seu coração, falando sobre tempo de religar. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesta palavra, tempo de religar. O que na sua vida, talvez por algum motivo, foi desligado? Quantas coisas nós podemos falar que às vezes acabam sendo desligadas na nossa vida? Pastor, muitas coisas podem ser desligadas. Nós sabemos que uma luz pode ser ligada e desligada. E a luz, quando ela é desligada, ela faz muita falta. Nós precisamos utilizar a luz, precisamos religar a luz para podermos fazer muita coisa. Você não trabalha, você não tem nenhuma atividade onde você exerce a sua profissão com a luz desligada. Nós precisamos religar muitas coisas, precisamos religar situações, pessoas, precisamos viver um tempo de religar a nossa vida de oração, religar a nossa vida na leitura da palavra, religar a nossa vida com o nosso ministério, com o nosso chamado, religar a nossa vida ao primeiro amor, religar a nossa vida a um coração totalmente derramado ao Senhor, derramado à vontade de Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre religar. O que nós precisamos religar? Pastor, se alguma coisa nós precisamos religar na nossa vida, é porque algum motivo, por causa de alguma circunstância, foi desligado. Foi desligado por alguma situação que houve. Foi desligado talvez por um conjunto de situações que aconteceram, que houveram. E eu conheço muitas pessoas que estão se desligando. Estão acontecendo muitas coisas e essas pessoas não conseguem mais viver e elas precisam se desligar. Se desligar até mesmo estando em certos lugares.
se desligar até mesmo vivendo no chamado, vivendo no ministério. Então eu olho para essa realidade e me lembro de algumas situações. Falava aqui há 2 domingos atrás de um café da manhã que tomei com um pastor que chorava dos seus 25 anos de ministério pastoral, falando das suas mágoas, das suas tristezas, falando de quanto ele está desmotivado no ministério. E os motivos não são poucos, são muitos. São motivos reais, são motivos que levou ele realmente a decepções, a frustrações, a desânimos. E aquilo vai nos desligando. Muitas vezes estamos esgotados, estamos nos desligando e nós estamos lá precisando permanecer. Então eu quero começar essa palavra dizendo que nós estamos num tempo de muitas enchentes. E eu estava pensando um pouquinho nisso que o Espírito Santo me inspirou. Passou a falar de religar, falar de enchentes. Barra do Piraí é cercado por 2 rios, e um dos rios é alimentado por muitos outros rios. O rio Piraí, por exemplo, que passa atrás da igreja de Nova Vida, ele é alimentado pelo rio Sacra Família, por outros rios. E eu me lembro de muitas enchentes que já aconteceram. Pastor Messias está aqui também, deve se recordar, infelizmente, de algumas enchentes. Eu me lembro também de algumas enchentes no Paraíba do Sul, rio esse também que é alimentado por outros que vêm de São Paulo, de outras regiões. E nós já vivemos na nossa cidade algumas enchentes. Eu já comentei aqui na igreja que por volta lá os mais antigos aqui da Muqueca dizem que já houve uma enchente do rio Piraí, em que essa rua que nós passamos, a Avenida Prefeito Arthur Costa, ela ficou com 2 metros de água. Os bombeiros passavam aqui na frente da igreja de lancha, de barco, porque houve um erro, uma inundação, e muitas vidas foram pegas de surpresa. Mas eu fiquei pensando, porque isso é uma coisa que nós conhecemos, isso é uma coisa talvez que muitos de nós já vivemos. Então nós estamos vivendo um tempo de enchentes, nós estamos vivendo um tempo de muitas águas, um tempo em que a vida está nos afogando. Um tempo em que o cenário todo está mudando, as coisas estão se alterando, as coisas estão se destruindo. E eu não sei se você percebe, mas nós vivemos esses dias de enchente em desertos. Nós vivemos esses dias de enchente em momentos de sequidão. Nós muitas vezes temos um tempo que nós nos afogamos sem nos molhar. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque eu estou falando dos efeitos de uma enchente. Eu estou falando das consequências de uma enchente na nossa vida. Não estou falando de uma enchente no sentido literal, mas eu estou falando de coisas que acontecem, que nos faz lembrar dias como se estivéssemos enfrentando dias de muitas águas. Nós estamos num período do ano, numa estação em que é muito seco, num período em que nós não temos muitas chuvas, num período de sequidão, num período de problemas respiratórios. Mas nós estamos vivendo há tempos um período de enchentes, um tempo em que nós estamos vendo as coisas sendo alteradas, o cenário sendo destruído. Então, nas enchentes, a nossa força ela é limitada. Nós podemos tentar barrar a água, nós podemos talvez buscar diminuir a força, a invasão da água, mas a nossa força numa enchente, ela é limitada. Numa enchente nós vivemos uma bagunça. Eu não sei se você já precisou enfrentar uma enchente, mas nas enchentes nós vivemos uma bagunça, seja fora da casa, seja dentro da casa. A bagunça é uma coisa que nós precisamos encarar. Nas enchentes nós vivemos sujeira, inundando aquilo que estava limpo. Nas enchentes nós precisamos esperar o nível da água descer, precisamos esperar a chuva parar. Nas enchentes nós somos engolidos pelas necessidades, porque nas enchentes as necessidades mudam, porque as prioridades também mudam. Então numa enchente nós somos arrancados de nossa posição de conforto. Na nossa vida, durante uma enchente, nós somos jogados para fora de uma posição confortável. Nós somos, muitas vezes, levados a prejuízos, e não são poucos os prejuízos. Eu não sei se você já enfrentou um período de enchentes. A nossa realidade, muitas vezes, é de como se nós estivéssemos
enfrentando uma inundação. A nossa realidade hoje é como se nós estivéssemos fora dos lugares que nós estamos acostumados, que nós fomos colocados para viver. Então o problema, irmãos, é que uma enchente ela passa, a enchente ela chega, a enchente ela muda as coisas de lugar, a enchente ela coloca situações diferentes na nossa vida, a enchente ela bagunça, ela suja o que estava limpo, ela traz sujeira de outros lugares, ela nos coloca em situações delicadas, mas a enchente passa. E eu já enfrentei aqui na igreja, junto com a igreja e com a minha própria família, algumas enchentes. Me lembro de algumas enchentes, especificamente a última que aconteceu no ano de 2008, 13 de novembro de 2008. De repente, uma chuva de 73 milímetros em 40 minutos fez com que o rio Sacra Família jogasse um volume de águas no rio Piraí que não cabia. Mas o rio Paraíba do Sul também estava em cheia, bloqueou a saída do rio Piraí e em poucas horas a água subiu. Nós precisamos nos mobilizar. Foram 3 dias podendo esperar a água descer, as coisas voltarem ao normal. A enchente passa, a água ela volta ao seu leito normal. A nossa vida parece que vai viver em paz depois que a enchente passa. Só que quando acaba a enchente, os lugares por onde a enchente passou ficam deformados. Os lugares por onde a enchente passou, eles ficam marcados. Os lugares por onde a enchente passa deixam rastros de sujeira, de destruição. As referências são danificadas. Muitas dessas referências, elas são destruídas. Então, como é que nós vamos vivendo? Como é que você vive depois de uma enchente? Como é que você se posicionou depois de uma enchente? Eu não sei se você já viveu essa experiência, se já percebeu isso em algum lugar, mas a enchente ela deixa marcas. Ela deixa marcas do nível da água, a enchente ela deixa marcas de destruição, a enchente ela deixa marcas por onde ela passa. Então nós vamos aceitando, escute isso por gentileza, nós vamos aceitando viver com as marcas da inundação. Nós vamos aceitando a viver com as lembranças, com as memórias que nós carregamos das enchentes, com o cheiro daquilo que nos deixou desligados por algum tempo. E eu me lembro algumas vezes quando teve enchente aqui na igreja, não na igreja, no rio, perto da igreja, que de alguma forma entrou no pátio da igreja, alguns disjuntores nós precisávamos desligar, porque a água chegou num nível em algumas salas que cobriam as tomadas, alguns lugares. Nós precisávamos desligar. Algumas coisas por causa das enchentes, das inundações da vida, fazem com que coisas sejam desligadas. Então eu olho para isso e vejo que nós vamos vivendo com o cheiro daquilo que nos deixou desligados por algum tempo. Os danos, os prejuízos. Essa situação acontece 1, 2 vezes, 3 vezes, até causar na nossa vida muitos estragos. E eu penso que quando aconteceu a primeira enchente na sua vida, não estou falando enchente na sua casa, do sentido literal. Eu estou falando do dia em que o rio encheu, que a água inundou, que você foi colocado para fora da sua zona de conforto, que a sua vida virou uma bagunça, que sujou áreas que estavam limpas, que você viveu coisas que não estava programado para viver. Eu não sei como é que aconteceu depois da primeira vez. Pastor, depois da primeira vez, foi tranquilo. Nós raspamos as paredes, nós limpamos, nós emassamos, nós lavamos o chão, nós pintamos, reformamos, aproveitamos a enchente para poder fazer algumas coisas novas, trocar a cor da parede, pintar alguma área que não estava pintada, aproveitamos para colocar um piso, reformar uma área. Mas o problema é que a enchente aconteceu 2, 3, 4 vezes. Aí aquele nosso ânimo do início, de raspar as paredes,
de limpar o ambiente, de tirar todo tipo de resquício, de lembrança daquele ambiente, a gente vai se desanimando. Nós arrumamos a primeira vez, nós também temos ânimo para arrumar a segunda vez, nós arrumamos tudo, deixamos tudo como no começo, mas as inundações, elas podem acontecer outras vezes. Esses dramas vividos, eles vão se tornando marcas repetidas na nossa vida, algumas até maiores que as anteriores. Então o que vai acontecendo com a sua vida? Com a minha vida, depois das inundações? Nós vamos nos esfriando. O amor que nos levava a nos reerguer, o amor que nos levava a nos colocar no caminho certo, na direção certa, esse amor já não consegue mais. Esse amor já não tem mais disposição para isso. Então parece que nós vamos nos desligando e o que tinha valor para a nossa vida já não tem mais. Então eu acho que é nessa hora, eu não tenho dúvida, de que é nessa hora que o diabo, ele sabe a forma de trabalhar. É nessa hora que eu acredito que o diabo sabe a hora de agir, de nos fazer não pensar mais em restaurações, de não nos pensar mais em ter ânimo para recomeçar. Nós começamos a prestar, apesar então para o pensamento de que nós perdemos o nosso tempo, nós ficamos limitados, imaginando na nossa vida que nós não podemos mais reviver aquele começo. Nós começamos a pensar agora que vamos apenas experimentar as destruições, que nunca mais a nossa vida será como no começo, que nunca mais será como no início. Mesmo que tudo esteja limpo, mesmo que a sujeira seja retirada, nós nos apegamos, nós nos amarramos aos desgastes, às frustrações que nós vivemos. Amados irmãos, eu me lembro de algumas vezes que a nossa igreja teve que enfrentar enchentes. Pega tudo, leva para o salão de eventos da igreja, os pesos, os armários. Eu me lembro que quando nós fomos reformar todo o prédio do Nova Geração, havia um pensamento no nosso coração: vamos fazer tudo para que, caso venha uma nova enchente, a gente não tenha trabalho nenhum. Nós vamos, nos esforçamos, mas nós ficamos com aquilo na nossa memória. Nós não queremos reviver de novo algo que foi vivido depois de uma enchente. Então nós deixamos tudo desligado. Pastor, por que nós deixamos tudo desligado? Porque é melhor. Nós achamos que é mais prudente se proteger de situações amargas já vividas. Eu olho para os irmãos aqui e eu imagino quantas inundações você já não viveu na sua vida. Quantas enchentes você já não viveu na sua história. Quantas enchentes você já não experimentou na sua casa. Quantas enchentes você já não experimentou na sua família, no seu casamento? Quantas enchentes você já não experimentou? Inundações no seu ministério, no seu chamado. Quantas inundações você já não viveu na sua vida espiritual, na sua vida emocional? De repente, há uma inundação, destrói tudo, suja tudo, acaba com tudo. A gente diz, meu Deus, e agora como vai ser? Vamos limpar, vamos organizar, vamos deixar tudo pronto. Mas nós ficamos com a nossa cabeça naquela memória. Achamos melhor deixar tudo desligado, prudente, para nós nos protegermos de situações amargas que nós já vivemos. Então, na casa do olheiro nós estamos. Eu e você estamos na casa do olheiro. Diga amém por isso, queridos. Aqui estão pessoas que já sofreram. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você nesta noite. Quantos já sofreram inundações na sua vida? Levante sua mão, por gentileza, para eu ver. Poucas pessoas aqui já sofreram inundações. Aí eu olho para os irmãos hoje, porque eu me coloco também sentado onde os irmãos estão,
E eu vejo que nós somos pessoas que já sofreram 1, 2, 3, talvez 4, 5, várias inundações. Nós então olhamos para a nossa realidade, as águas diminuíram, os problemas passaram, nós olhamos para a nossa realidade e vemos que estamos com vergonha, estamos com desânimo, estamos pensando que não agora vamos continuar, estamos pensando se tem um cantinho para a gente se encostar, para a gente ficar escondido, para nós não corrermos mais o risco de novas marcas, de novas inundações. Quando eu vou de vez em quando para Piraí, olhando para a beirada da pista, eu vejo algumas casas à margem do rio que tem marcas. Algumas casas abandonadas. Por que abandonadas, pastor? Porque são pessoas que não querem viver de novo aquele drama. Então nós gostaríamos de poder continuar assim. Continuar como, pastor? Continuar desligados. Desliga tudo, pastor. Nós não queremos mais viver o que nós já vivemos. Gostaríamos de deixar desligados o nosso chamado. Gostaríamos de deixar desligados o nosso ministério. Eu estava segunda-feira jantando com alguns pastores e muitos deles estavam abrindo o coração, dizendo das dores, das vezes quando o coração sangrou. Nós somos assim. Nós gostaríamos de deixar tudo desligado. Nós gostaríamos de deixar adormecido o dom que o Senhor nos deu. Nós gostaríamos de pensar em fugir para ver se teríamos uma solução. Nós não temos mais aquele desejo de mergulhar de cabeça na obediência como no começo. Deus nem terminava a frase e nós já estávamos obedecendo. Nós não temos mais esse desejo. Nós vamos notando, nós vamos vivendo, nem sempre percebemos, mas os nossos passos de fé e amor, eles vão sendo repensados a partir das nossas tristezas, das nossas dificuldades, das inundações, das enchentes. Então eu quero olhar para a casa do olheiro nesse dia, irmãos. Vasos como? Estavam vasos sem problemas ali na casa do oleiro, pastor. Não. Diz o texto que Jeremias viu vasos como? Vasos que iam sendo estragados. Quando o vaso era colocado ali na roda para ser moldado, alguns vasos ficavam estragados. E na mão do oleiro, eles não eram vasos perfeitos. Os vasos, eles se estragavam. Os vasos, eles ficavam sem prestar. Vasos, então, que não serviam mais para nada. Você está comigo até aqui? Diga amém, por gentileza, querido. Aí eu olho para a nossa vida, irmãos. Porque muitas vezes, nós somos vasos quebrados, rachados, na casa do oleiro. Depois de uma inundação, depois de uma enchente, depois dos prejuízos, nós olhamos para a nossa realidade e vemos que nós estamos rachados. E falamos, será que não tem nenhum cantinho aí para eu me aposentar? Eu não quero mais correr o risco de ter que passar por isso novamente. O oleiro, então, ele demonstra o que é esse vaso? O oleiro, ele demonstra que esse vaso tem um chamado. Eu olho para a sua vida hoje e acredito que você tem um chamado. Você pode ter talvez algumas rachaduras, você pode talvez estar estragado em alguma área da sua vida, mas eu acredito que você tem um chamado. Nós estamos aqui, não porque nós viemos passear, é porque a nossa vida tem um chamado e nós queremos estar na casa do oleiro. Eu olho que o oleiro, ele demonstrou amor. O oleiro, ele viu o vaso ser desmanchado em suas mãos. E a Bíblia diz que o oleiro não pegou um novo barro. A Bíblia diz que o oleiro não jogou aquele vaso fora. O oleiro então coloca as mãos naquele vaso. E o que o texto sagrado diz mesmo que o oleiro faz? Queria convidar você a voltar os seus olhos ao texto sagrado. Jeremias 18, verso 4. Mas o vaso
de barro que ele estava formando, o que aconteceu com esse vaso? Ele estragou. Na casa do oleiro também tem vasos que se estragam. Vou repetir para você, na casa do oleiro também tem vasos que se estragam. Diga amém por isso, irmãos. Graças a Deus. Mas esses vasos estão nas mãos do oleiro. Diz então que ele o refez, moldando outro vaso. De acordo com o que mesmo? Com a sua. Eu acho que você não prestou atenção no texto. Ele o refez, moldando o quê? Outro vaso. De acordo com a sua vontade. O olheiro, ele olha para aquele vaso e diz: eu vou reparar essas rachaduras. Isso que deformou, isso que estragou, vou dar um jeitinho. Não, a Bíblia diz que o olheiro, então, ele termina de destruir aquele vaso. E ele faz um vaso novo, segundo a sua vontade. O que é que o texto sagrado diz, irmãos? Que o olheiro teve amor com aquele vaso. O olheiro, ele não pergunta para outro vaso o que fazer com aquele vaso estragado. Porque se ele perguntasse para outro vaso o que fazer com aquele vaso estragado, talvez o vaso responderia: faz nada não, porque ele pode ficar melhor que eu. E eu vou ficar um pouco chateado com isso. Mas então o olheiro tem amor por aquele vaso. Ele derrama água, ele começa a fazer um vaso novo. E ele faz então a Jeremias uma pergunta: será que eu não posso fazer com Israel o que o olheiro fez com o vaso? A partir de que, irmãos? A partir do que ele fez um vaso novo? Ele fez um vaso novo daquele que se estragou. Então olhe para mim, por gentileza, nessa noite. É tempo de religar. Passamos por enchentes, inundações. Estamos num tempo de inundações, passando pelos transtornos, pelas consequências, pelos estragos, pelos prejuízos, vivendo inundações em tempo de sequidão, vivendo enchentes em tempo de deserto. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos hoje, talvez, olhando e dizendo: eu não quero mais reformar isso, eu não quero mais melhorar isso, eu não quero mais me desgastar nisso. Só que hoje nós estamos na casa do oleiro. O Espírito Santo de Deus, ele sabe quais vasos sofreram inundações. Eu não sei. Eu posso talvez tentar pensar, mas eu creio que o Espírito Santo, ele sabe quais vasos sofreram enchentes. Ele sabe quais vasos sofreram a 15ª, a 16ª enchente. Ele sabe quais vasos estão estragados. Ele sabe quais vasos se desligaram. Aí eu quero olhar para a sua vida hoje, olhar para a minha vida. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus desligados? Quantas vezes estamos vivendo o nosso chamado desligados? Quantas vezes não deixamos a nossa vida entrar no automático? Estamos vivendo a nossa vida como igreja desligados. Tudo está desligado. Se olhar para o quadro de disjuntores da nossa vida, por causa das inundações, nós deixamos os fios estragados, os disjuntores desligados, abandonamos, dizemos: não, eu não quero chorar de novo por isso, eu não quero ter que enfrentar isso mais uma vez. Mas o texto diz que o vaso que se estragou, ele fez o que mesmo? Ele fez um vaso novo. Então eu penso, irmãos, não sei se você concorda comigo, mas eu penso que é melhor estar nas mãos do oleiro do que nas mãos do lixeiro. Porque o que se faz com um vaso estragado? Se joga onde mesmo? Quem é que busca esse lixo? Que vai se juntar a quê mesmo? A outros lixos. Então eu penso que as dores da vida são assim. É melhor estar nas mãos do oleiro do que nos entregar nas mãos do lixeiro.
dizer, deixa minha vida terminar. Quantas vezes nós já não falamos para a gente mesmo estamos cansados. Quantas vezes já não vivemos essa experiência de no dia que o lixeiro vai passar, no dia que vai ser triturado o lixo, o oleiro nos convence a voltar para a casa do oleiro, para sermos feitos vasos novos. Quantas vezes na sua vida você já disse no seu coração, talvez não expressou isso, mas já disse, eu nunca mais faço isso na minha vida. Eu nunca mais me disponho a isso na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família. Você diz, nunca mais. Aí vem o Espírito Santo e começa a reerguer um vaso. Aí você começa a olhar para a sua vida e diz, deixa eu voltar para a casa do oleiro. Deixa eu recomeçar. Quantas vezes na minha vida, depois de uma enchente, depois de uma inundação, eu já não disse no meu coração, eu nunca mais vou fazer essa loucura. Aí de repente, alguém que me ouviu falar isso, diz, pastor, o que você tinha dito mesmo? Quando Deus tem um chamado na nossa vida, as enchentes passam, nós nos entregamos nas mãos do oleiro, Ele nos prepara, Ele nos faz um vaso novo. Aquilo que estava desligado, o Senhor religa nas nossas vidas. Então, queridos, aquilo que nós podemos chamar de estragado, aquilo que você talvez esteja imaginando ser estragado, eu penso que é Deus nos moldando. Aquilo talvez que você chamou de ter rachado, destruído, talvez você olhe e diz não ter mais ânimo. Eu penso que é Deus nos moldando para algo novo que Ele quer nos fazer nas mãos do oleiro, através das mãos do oleiro. O texto diz que o Senhor não reformou o vaso. O texto não diz que o Senhor passou uma cola no vaso. O texto não diz que o Senhor pegou aquele vaso e deu um jeitinho no vaso. O Senhor diz que quando então o vaso estragou, o Senhor colocou as mãos no barro, Ele amassou o barro e levantou um vaso novo. Qual o objetivo do Senhor levantar um vaso novo, queridos? Deus levanta um vaso novo para coisas novas. A nossa vida é assim. Às vezes estamos rachados depois de uma inundação. Escute bem isso, por favor. Machucados, respirando. E o Senhor, Ele nos faz um vaso novo. Vem um ânimo novo sobre nossas vidas. Ele coloca um vinho novo nesse vaso. Então eu quero olhar para esse momento na minha vida. Quero olhar para esse momento na sua vida. Tudo que o Senhor ligou, permanece ligado na sua vida. Ou será que algumas coisas depois de algumas inundações foram desligadas? Talvez você olhe para a sua realidade hoje e diz, pastor, as paredes estão marcadas. A infiltração já é a 5ª vez que estufa, que destrói. Para que, pastor, fazer de novo? O seu momento atual, ele pode não ser o resultado de um fracasso. Às vezes a gente olha para o nosso momento atual e diz, eu sou o resultado de um fracasso. Eu sou o resultado de alguém que não deu certo. Eu sou o resultado de alguém que não deveria ter ligado, que deveria ter mantido desligado. Mas eu quero dizer para você hoje que talvez você não seja o resultado de um fracasso, mas de alguém que está em processo de mudanças. Deus está usando o seu fracasso para lhe fazer um vaso novo. Você não está sendo destruído, Deus está lhe moldando. Você está vivendo mudanças nas mãos de Deus. O texto sagrado me diz que o Senhor, Ele tem uma árvore. E o que o Senhor faz de vez em quando com essa árvore mesmo? O Senhor pega o seu machado e diz que Ele faz o que com essa árvore? Ele
poda. Não sei se você já viu uma árvore depois de ter sido podada. Ela é linda quando ela está cheia de galhos, de flores, de frutos, quando ela dá aquela sombra. Aí vem o Senhor então e nos fala que existe o tempo da poda. Mas por que o Senhor poda a árvore? A Bíblia diz que o Senhor poda a árvore para deixá-la feia, destruída. Não. O Senhor poda a árvore para quê mesmo? Para que ela cresça e dê o que mesmo? Mais fruto. Sabe que quando o Senhor poda a árvore, ela não fica tão bonita, mas ela está sendo moldada, ela está vivendo um processo de mudanças. Você sabe por que às vezes Deus tira coisas da nossa vida? Para elas não estragarem aquilo que Ele quer fazer no nosso amanhã. Deus não quer comprometer o fruto que você vai gerar. Por isso Ele poda a árvore, para que você possa crescer, dar melhores frutos. Sabe, irmãos, a gente às vezes se protege do oleiro. Às vezes a gente mente para a gente mesmo dizendo, não, meu vaso não está rachado, está tudo bem, está tudo tranquilo. Vêm as inundações. E quando vêm as inundações, o nosso discurso é, não vejo a hora de acabar para eu terminar com essa história. Mas a minha palavra para você é, a enchente vai baixar. E o seu desejo é de dizer, Senhor, eu quero ter ânimo para ser um vaso novo em tuas mãos. O que foi desligado na sua vida? Talvez o seu tempo de oração, talvez a sua vida com Deus, talvez o seu ministério, atividades, o amor. Coisas foram sendo desligadas, disjuntores, as inundações nos fazem desligar coisas. Nós vamos desligando, vamos desligando. E quando nós vamos dar conta, nós já estamos com tudo desligado. Deixamos as marcas ficarem na nossa história. Pastor, mas eu já vivi isso 1, 2, 3, várias vezes. Nós já vivemos também muitas inundações na nossa vida. Eu acho que você já viveu muitas. E Deus tem nos sustentado. Deus nos dá forças para ir lá e religar. Você está aqui hoje porque você deseja que algo seja religado na sua vida. Pastor, eu não quero sair desse lugar hoje sem que algumas coisas sejam religadas na minha vida. Irmãos, aonde você estaria se não estivesse aqui agora? Pastor, eu estaria deitado na minha cama essa hora, 20 para meia-noite, já estaria dormindo. Ou talvez estaria indo dormir, não sei. Eu estaria indo descansar, pastor. Mas nós nos propomos a sair de casa. É porque tem algo dentro de nós que nos leva a dizer, você precisa religar. Deus está te preparando para um tempo em que você precisa estar religado. Eu creio que existe algo separado de Deus para os vasos novos. Que nesta noite você possa dizer ao seu coração, obrigado, Deus. Obrigado pelas inundações. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado até mesmo pelas situações que eu desliguei. Porque agora eu não serei debaixo da minha vontade, mas um vaso novo, conforme a vontade do oleiro. Minha palavra para você é essa. Nós estamos na casa do oleiro. E o oleiro quer religar coisas nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.
Quero chamar aqui o ministério. Não sei como